E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de História da Arte aplicada ao turismo. E o tema da nossa aula é o Barroco e o Rococó no Brasil. Os tópicos a serem abordados nesta aula é o desenvolvimento do Barroco no Brasil, o desenvolvimento do Rococó no Brasil e os exemplos dessa arte no Brasil. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender como o Barroco se torna uma das primeiras artes expressivas no Brasil e reconhecer suas principais características, entender como o Rococó é expresso no Brasil e suas principais obras e reconhecer suas principais características, e relacionar os dois estilos com roteiros turísticos. Bom, gente, então vamos começar aí esse tema da nossa aula sobre o Barroco e o Rococó, falando aí do Barroco. Inicialmente, o Barroco é um estilo artístico europeu surgido ali entre o século XV, no bojo do que a gente chama de Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante aconteceu em 31 de outubro de 1517, ocasionando um racha na Igreja Católica, e isso fez com que a Igreja Católica perdesse muitos fiéis. Nisso, a Igreja Católica vai reorganizar-se no que a gente chama de movimento de contra-reforma, e dentre as muitas definições da contra-reforma, surge o que a gente chama aí de uma arte específica, uma arte própria, uma arte inclusive até mesmo de certo cunho evangelístico, e essa arte vai ser denominada Barroco. Esse nome Barroco, né, é um nome muito feio, mas você pode aí dar para o seu cachorro. Imagina um cachorro chamado Barroco, né? Maravilhoso. Por quê, gente? Barroco significa uma pérola imperfeita, uma arte imperfeita. Mas por que uma arte imperfeita, uma pérola imperfeita? Justamente porque as formas, os estilos e as técnicas que vão utilizar vão ser totalmente diferentes e avessos ao que vinha antes, que era o classicismo, tá? Aquela referência da cultura greca e romana, dos artistas do Renascimento que queriam a perfeição. Aqui o Barroco não vai querer a perfeição. Aqui o Barroco ele vai ter outros objetivos e que, portanto, são imperfeitos, são barrocos. Tudo bem? Então, aquela pessoa que você conhece, que você quer insultar de feia, não chama de feia, tá bom? Chama de que ela é uma arte barroca, ó. Muito mais bonito, muito mais elegante, não é mesmo? Bom, gente, seguinte, como que chega o Barroco, então, no Brasil, tirando esse contexto europeu aí? O Barroco desembarca no Brasil aqui com os portugueses, tá? Os portugueses também desenvolvem uma arte barroca, mas esses portugueses estão vindo ao Brasil em que momento para desenvolver o Barroco? Nas Minas Gerais do século XVIII, durante a Sociedade do Ouro, ok? E, gente, essa Sociedade do Ouro, dentro do Brasil Colônia, ela é fundamental justamente porque é com a Sociedade do Ouro em Minas Gerais que nós vamos ter uma classe média que vai se estabelecer, uma elite intelectual que vai se criar e que, portanto, ali cria as condições necessárias para o desenvolvimento da arte barroca. Um elemento central aqui para a gente chamar sempre a atenção. Apesar dos barrocos, vamos dizer assim, ter elementos comuns, que é o que vamos abordar nesta aula, sempre, dependendo da região, nós vamos ter um elemento ou outro de diferença, mas que isso não troca ou não muda o fato que ela é barroco. Então, se a gente pegar o Barroco de Minas, vai ser um pouquinho diferente do Barroco de Salvador, que vai ser um pouquinho diferente do Barroco de outra região, ok? Ou seja, o Barroco ele tem características únicas, características próprias, mas que dependendo da região também vai ter características diferentes aí, portanto, sendo vários barrocos e não um barroco só, principalmente analisando o seu contexto social. Aqui na foto nós temos, né, a imagem da igreja de São Francisco em Salvador, ali muito bonita, deve ser muito bonita, né? Não conheço ainda, mas deve ser extremamente bonita, que é expressivo o aspecto, né, barroco nela, e a gente já vai entender por quê. Bom, já que nós entendemos as conceituações do barroco, nós vamos falar aí das suas características principais. A primeira delas é que o Barroco tem como intuito a exaltação e glória. Ou seja, gente, a arte barroca, principalmente voltando à decoração das igrejas, vai ser uma decoração que busca glória. Lembra que eu falei que a gente está no contexto de dar resposta aos protestantes.
Então eu preciso dar uma resposta a eles de maneira artística também, ó. A pessoa vai na igreja e ela vai se maravilhar, ela vai ter a noção de que Deus é a principal coisa da vida dela. É algo gigantesco, é maravilhoso, é a exaltação da glória, tá? Então a gente vai ter uma cor mais dourada, uso de coroas, guirlandas, anjos, molduras rebuscadas. Nas fachadas das igrejas a gente vai ver sempre uma janela quase sempre com uma moldura de madeira em volta para dar destaque e assim por diante. O segundo ponto que a gente pode colocar aqui é a monumentalidade, que está ligada a essa questão da exaltação da glória. Então as igrejas ou o interior das igrejas vão buscar ser grandioso, eles vão tentar buscar construir as igrejas sempre em locais altos, de destaque. Então, se você pegar, por exemplo, uma foto, né, de Minas Gerais, ali, principalmente de Ouro Preto, a gente vai ver várias igrejas em montes, né? Então, você consegue olhar, você consegue identificar ali que aquilo é uma igreja. E isso é um elemento barroco, é ser monumental. Eu entrar na cidade e já ver aquela igreja logo no pino central da cidade. Então, isso é a busca da monumentalidade. O segundo é o ilusionismo, tá? Parece coisa de mágico e pode ser que seja também. Que é o quê? Eu vou usar elementos dentro da minha decoração que vai causar uma sensação de que eu estou indo ao infinito, indo aos céus. Então a gente vai ter o uso bastante de linhas, de curvas, de elementos em ascensão quase sempre, tá? Ou seja, de apontar para cima. Os seus olhos, quando você entra numa igreja barroca, elas olham para cima porque isso empuxa você a olhar para cima. Então isso são elementos ilusionistas, ou seja, buscar sempre você estar olhando para Deus, para o céu, tá? Lembra de novo, é um contexto de resposta aos protestantes, por isso este elemento, ok? E por fim, nós temos um elemento que é central no barroco, por conta do ilusionismo, da monumentalidade, da exaltação e glória, que é o apelo aos sentidos, tá? Tudo isso é para mostrar às pessoas, aos fiéis, de que Deus, de alguma forma, está falando com elas. Então, principalmente no barroco, a gente vai ter bastante o uso da luz, do claro e do escuro. Uma igreja barroca nunca vai ser muito clara como uma igreja gótica, por exemplo. O barroco, ele vai ser uma igreja que vai ser meio escura, as luzes vão entrar por lugares mais indiretos, para causar aquela sensação de que você está entrando num lugar santo, que vai conversar com Deus. O cheiro vai ser diferente, tá? O local vai te causar sensações que você nunca antes causou. Então, o barroco, ele apela aos sentidos. Se a gente for pegar os quadros barrocos europeus, são quadros sempre muito escuros, com uma luz na diagonal, sempre mostrando os elementos principais apenas da cena. Nunca ilumina o quadro todo. Ele busca mexer com sua sensação, tá bom? Vocês podem pesquisar aí depois os quadros do Caravaggio, né? Então a gente tem ali um quadro escuro com luzes na diagonal apontando apenas para o que é importante. A mesma coisa vai acontecer nas igrejas, tá? A igreja você vai entrar, nunca vai ser cheia de luzes, mas vão ser luzes indiretas, trabalhando aí com sua visão, com sua ilusão, dá a sensação de que você está perto de Deus, tá? Um exemplo, né, dessa questão do ilusionismo que a gente tem é as colunas torsas, tá? Que são esses tipos de coluna que tem um movimento como se fosse de parafuso, que vai apontando para cima. E ali nós temos a igreja de São Francisco de Assis, onde, né, a gente vê, né, tem uma abóboda que aponta para o céu e lá tem uma pintura maravilhosa, incrível, como se fosse da Capela Sistina. E embora a igreja seja barroca, olha que legal, aquela pintura ali em cima, ela não é barroca, mas isso é um alerta de spoiler aí pra você, então fica na aula. Bom, então, ó, elementos de monumentalidade. Olha como eu chego na igreja, eu entro na nave da igreja e já olho pra cima, me chama aquilo pra olhar pra cima, tá? Então é a monumentalidade, gente. Olha a busca de tentar aí, né, criar e apelar aos sentidos. O segundo que a gente pode, um terceiro, quarto, quinto ponto que a gente pode falar é movimento, dramaticidade e contraste e horror ao vazio. O primeiro deles, né, tem a ver um pouco com o ilusionismo. É o uso de curvas, zigue-zagues, diagonais, plantas curvilíneas e assim por diante. O segundo, a dramaticidade, é que as esculturas
as pinturas sempre vão dar atenção ao rosto dos sujeitos. Então sempre vai mostrar de fato a dor, sempre vai mostrar ou a alegria, a tristeza, o lamento. Como a gente está apelando aos sentidos, como a gente está apontando a um contexto de arrependimento por conta da Reforma Protestante, os rostos sempre vão ser de tristeza. De contraste com a alegria, sempre vai ser de alguma coisa, de uma penitência. Então a gente vai ver isso tanto nas esculturas como nos quadros barrocos, tá? E por fim, nós temos aí contraste horror ao vazio. Uma igreja, né, barroca, ela sempre, ou quase sempre, nunca vai ter paredes vazias. Um exemplo está aí na imagem da igreja de São Francisco em Salvador, que é uma igreja que a gente já viu lá no começo da aula. A gente consegue perceber que toda a parede tem elementos. Tem quadros, tem ornamentos, tem decorações. O barroco, ele tem horror ao vazio. O importante não é estar vazio, as coisas têm que ficar cheias. Tá cheias. E olha como o uso da luz neste ângulo da igreja é trabalhado. Luzes indiretas em apenas alguns pontos específicos para mexer com o seu sentimento, para apelar ao seu sentimento e assim por diante. Ok? Então, gente, esses são elementos centrais aí do que a gente chama do barroco. Um dos maiores mestres barrocos das Minas Gerais do século XVIII vai ser o chamado famigerado Aleijadinho. O Aleijadinho, ele tem esse nome, né, porque ele vai ter uma doença que vai atrofiar alguns dedos de sua mão, mas mesmo assim, ele não vai ser impedido de dar continuidade às suas obras. Então ele faz, por exemplo, em Congonhas, em Minas Gerais, as 12 famosas esculturas chamadas Os 12 Profetas de Aleijadinho, feita em pedra-sabão, tá? Uma pedra bem característica aqui do Brasil. Então, gente, o Aleijadinho, ele vai ser um dos principais nomes do barroco brasileiro, ok? Bom, gente, agora já apontando para o barroco, para o rococó, o rococó, assim como o barroco, inicialmente é uma arte europeia. Mas diferentemente do barroco, que vai ser atrelado à questão religiosa, a uma resposta aos protestantes e assim por diante, o rococó, de sua maneira, vai ser uma arte palaciana. O que significa isso? Vai ser uma arte dos nobres, ok? Então os nobres, querendo retratar a sua vida de privilégios, de benesses, de felicidades, de bonanças, vão construir uma arte própria, que é uma arte mais aberta, mais livre, com uso de cores mais claras, bem diferente do barroco, que usa cores mais escuras, o controle da luz e assim por diante. O rococó tem esse nome, né, rococó, porque vem de concha, que é o tipo de elemento e de formatos que eles vão usar tanto nas abóbadas das construções, como, por exemplo, nos arredondamentos das molduras e assim por diante. Então o rococó, gente, ao contrário do barroco, é leve, é gracioso, é bonito, tá? Representa a vida nos palácios, nos jardins palacianos e assim por diante. Um quadro bem famoso aí da época do rococó que você pode ver é, por exemplo, o quadro O Balanço, do Fragonard, um pintor do rococó aí no século XVIII, né? Ali mostra uma nobre, né, balançando no balanço lá no meio de árvores, nuvens afofadas, um quadro bem claro, com cores mais leves, né? A gente vê ali uma felicidade, uma certa brincadeira com a sensualidade também. Então o rococó é isso. Mas como que isso chega no Brasil? Afinal, o Brasil não tem rei até o momento, né? Ele é colônia, o rei está em Portugal, mas no Brasil, na colônia, não tem rei. Se não tem rei, não tem palácio. Então, como que o rococó vai se traduzir aqui no Brasil? Nas igrejas. Então, o rococó vai voltar-se para o que a gente chama de decoração do interior das igrejas. Então, os tetos das igrejas, nós vamos ter pinturas relacionadas às fachadas e assim por diante, tudo bem? Diferentemente do barroco, que tem, né, horror ao vazio, o rococó ele vai trabalhar bastante com as questões de
luminosidade, de clareza, de um certo minimalismo em determinadas regiões. O uso do dourado ainda continua. Um exemplo disso, né, é o salão principal ali do Palácio de Queluz, em Lisboa, em Portugal. Então você entra ali no palácio, né, vê aquela bobada gigantesca, os elementos, né, em dourado, mas não cheio, não poluído, como, por exemplo, acontece na arte barroca. A gente tem, por exemplo, o salão, né, de espelhos, a Galeria dos Espelhos lá em Versalhes, onde os espelhos colocados querem refletir a luz do sol, da claridade, o maior tempo possível. Então isso são elementos do rococó. No Brasil, a gente vai usar aqui como referência, né, o teto da igreja de São Francisco de Assis, a mesma que nós vimos lá, que é barroca, mas o teto, como eu disse para vocês, aqui ó, que é o plot twist, ó, o teto é rococó, foi feito pelo Manuel da Costa Ataíde, conhecido como Mestre Ataíde. Então, ó, percebe comigo, ao olhar esse quadro, a gente já vê que é uma decoração de interior, né, está no teto da igreja. O segundo, a gente vê uma valorização da luz, é claro o quadro. Você consegue ver ali que parece que tem uma luz, né, jogando no teto e a gente consegue ver tudo claramente, é claro o quadro. Segundo, a gente vê o uso de cores claras, né, o azul mais claro, até mesmo o vermelho, não é aquele vermelho rubro, vermelho, né, sangue, é um vermelho mais claro, mais puxado para o rosa ali. Nós vemos as imagens, né, aquelas fitas, os anjos têm uma carinha mais bonita e assim por diante. Nós temos, né, os ornamentos, como eu falei para vocês, as molduras, os anjos, as fitas e assim por diante. E claro, a gente consegue perceber, principalmente na parte central ali da Ascensão de Maria, que é o que o senhor Mestre Ataíde pinta aí no teto, a gente vê, né, o uso do dourado para representar também um pouco da graciosidade do céu, né, da beleza, da riqueza e assim por diante. Bom, gente, então esses são os elementos principais do barroco e do rococó aqui no Brasil. Aqui eu deixo duas dicas para vocês. A primeira é uma dica de leitura de um livro chamado Arte, o Aleijadinho, que conta a história aí do senhor Aleijadinho e de sua vida e de suas obras. E a segunda é a dica de vídeo, que é, na verdade, um filme, né, que conta a história da Maria Antonieta, que retrata muito bem essa questão dela em relação com a arte, com o rococó, com a vida no palácio e assim por diante. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula, o Barroco e o Rococó no Brasil, da disciplina de História aplicada ao turismo, e eu desejo a vocês bons estudos.